Seja muito bem-vindo, bem-vinda a essa videoaula que vai tratar sobre o assunto de Machine Learning. Então, nessa aula, eu vou mostrar para você algumas aplicações e principalmente exemplos de empresas que já utilizam essa área de Machine Learning, várias aplicações práticas que podem ser utilizadas, já têm sido utilizadas com sucesso, tais como Google, Facebook, Netflix e assim por diante. Então, a ideia é para você ter uma visão geral do que pode ser feito com essa área de Machine Learning, inclusive para motivar você a estudar essa área, você saber mais, para você conseguir ver quantas aplicações interessantes e comerciais que podem ser feitas utilizando esses conceitos. E nós vamos começar pela primeira aplicação, que é a detecção ou o reconhecimento facial. Então, se você notar nessa figura, perceba que ele coloca um quadradinho aqui em volta da face da pessoa e coloca o nome da pessoa, quer dizer que ele fez o reconhecimento da face. Outra área, se você gosta de videogame, que nós temos um exemplo aqui do Kinect da Microsoft, então para fazer essa captura de todos esses movimentos e fazer a sincronização da pessoa que está aqui jogando com o que está passando na tela, são usados algoritmos de aprendizagem de máquina. E além disso, em um jogo de futebol, por exemplo, se você está jogando contra o computador ele vai conseguir aprender quais são as suas principais jogadas. Vamos supor que você só faz o gol fazendo cruzamento na área e fazendo gol de cabeça. Então o computador vai aprender os seus movimentos e ele vai conseguir bloquear as suas jogadas. Então você vai ter que usar estratégias diferentes. Outro exemplo que é o clássico, provavelmente você já deve ter visto esses humanoides do Google. Então ele aprende a caminhar, ele tem as percepções que ele consegue detectar e reconhecer os objetos que estão em volta. Outro exemplo também bastante conhecido são os carros autônomos. Então, para você fazer a programação desse tipo de aplicação, você precisa de vários algoritmos de aprendizagem de máquina. Inclusive aqui tem vários sensores, tem um sensor de localização, um sensor para ver se tem alguém na frente, se tem alguém atrás, se ele pode ultrapassar, não pode ultrapassar. Nós temos outro exemplo, que é esse robozinho aqui, como se estivesse simulando um médico. Então, muitas aplicações da área de inteligência artificial, elas estão sendo voltadas para essa área médica, como descoberta de novos medicamentos, descoberta de curas para doenças, inclusive para você fazer a detecção se uma pessoa tem ou tem a tendência de ter uma doença no futuro. Então, existem várias pesquisas que estão focando nessa área médica. Outro exemplo, aqui nós temos essa figura de várias pessoas conversando, que é a ideia de colaboração, que remete aos sistemas de recomendação. Então, para isso, nós temos vários exemplos que provavelmente você já ouviu falar, como o da Netflix. Quando você termina de assistir um filme, existe um algoritmo que vai fazer uma análise em todo o teu perfil e vai recomendar um filme que você tem tendência de gostar. Nós também temos o Spotify, que vai fazer a recomendação de músicas. Então, baseado nas músicas que você tem escutado, ele vai fazer a recomendação de novas músicas que você tenha mais tendência de gostar também. Nós temos um outro site que é o chamado do eHarmony, que é um site só de encontros. Você cadastra as suas características, ele vai encontrar parceiros ou parceiras parecido com você, tem a tendência do relacionamento dar certo, por exemplo. Nós temos a Amazon. Aqui não entra só a Amazon, mas qualquer sistema de comércio eletrônico hoje em dia, quando você vai fazer a compra de um determinado produto, ele já aparece embaixo. Quem comprou esse produto também comprou o produto B e C. Então ele já faz uma recomendação também. E esses 4 exemplos, todos eles estão baseados nessa área aqui de sistemas de recomendação. Nós temos o exemplo da NASA, por exemplo, para explorar um planeta desconhecido, eles têm que mandar um robozinho, e esse robozinho vai ter que detectar os obstáculos no ambiente, vai ter que tirar fotos do que ele achar interessante. Nós temos também o Facebook Ads, que são os anúncios do Facebook. Então ele personaliza os anúncios, ele vai mostrar os anúncios somente para as pessoas que vão ter mais interesse para comprar um determinado produto. Inclusive tem um recurso que você passa para o Facebook Ads uma lista de e-mails, e baseado nessa lista de e-mails ele faz toda a análise e consegue encontrar pessoas no Facebook que são parecidas com essas pessoas que estão na tua lista de e-mails. Assim você consegue otimizar muito as vendas de produtos. Nós temos aqui um exemplo de text to speech, seria texto para fala. Você escreve o texto
em português e ele já faz a leitura desse texto, e ao contrário também. Então você fala um determinado texto e ele faz a escrita. Nós temos mais um exemplo aqui da CIA, Central Intelligence Agency, dos Estados Unidos. Provavelmente eles usam algoritmos de aprendizagem de máquina para você fazer a detecção de quem tem chances ou não tem chances de ser um terrorista, por exemplo, ou de cometer algum determinado crime. Nós temos também esse óculos aqui de realidade virtual, realidade aumentada. Então, para essa área também são utilizados algoritmos de aprendizagem de máquina. E, finalmente, nós temos o exemplo do Google, quando você vai fazer uma busca. Então, existe um algoritmo que vai retornar aquela página no ranking. E agora, o desafio é você descobrir qual dessas imagens foi feito por uma pessoa e qual dessas imagens foi feito por um computador. Então, dê uma analisada nessas duas imagens, pause o vídeo e veja o que você acha. Se você respondeu que a primeira ou a segunda foi feito por um humano, então você errou, que as duas imagens elas foram feitas lá pelo projeto DeepMind do Google. Então o Google recebeu como entrada várias imagens já prontas, ele aprendeu com essas imagens e ele conseguiu fazer o desenho dessas duas imagens. Se for analisar, são imagens de certa forma bem interessantes. Aqui nós temos um quadro. Esse quadro eu não vou perguntar se foi uma pessoa ou se foi um computador que fez a pintura, que você provavelmente já sabe a resposta, que foram passadas por um computador todas as pinturas dele e ele conseguiu gerar uma nova pintura diferente de todas as outras que ele já tinha feito, um pintor já falecido já há muito tempo, e ele consegue fazer essa pintura baseado nas características do pintor original. Aqui nós temos um poema. Então, as águas congeladas que estão mortas estão agora negras como a chuva que congela um céu sem limites. E um tributo congelado de nossos terrores com a sinistra dama devendo ser livre para chorar. Eu não sou lá muito fã de poema, então não sei se é um poema bom ou um poema ruim, mas o fato é que esse poema ele foi gerado também por uma inteligência artificial. Aqui eu vou listar algumas notícias para contextualizar mais algumas aplicações que estão sendo desenvolvidas nessa área de IA. Como a inteligência artificial pode ajudar a prevenir malware, voltado aí à segurança de computadores. Um site pornográfico vai usar a inteligência artificial para identificar atrizes e atores. Então, baseado nos vídeos, ele consegue fazer o reconhecimento facial. Inclusive, é um pouco engraçado esse tópico, essa notícia, porque para um algoritmo aprender a fazer a categorização, então ele tem que assistir todos os filmes pornográficos. Então aqui nós temos aí que a inteligência artificial teve que assistir todos os filmes pornográficos para ele conseguir fazer a categorização de quem é quem. Então essas notícias, se você digitar esse mesmo texto ali no buscador, você vai achar a notícia na íntegra, caso você queira saber mais detalhes. Inteligência artificial pode ajudar a reduzir o roubo de eletricidade no Brasil, que é chamados gatos. Você pega a luz do vizinho, por exemplo, então ele vai conseguir aplicar um algoritmo que vai fazer a prevenção, vai identificar onde está aumentando o consumo, por exemplo. E a tenta descobrir quem traiu Anne Frank, lá da Segunda Guerra Mundial. Como todas as testemunhas já estão mortas, eles estão aplicando um algoritmo de inteligência artificial para tentar fazer o casamento ali dos padrões para ver quem que traiu ela. Google usa inteligência artificial para encontrar vírus na Play Store. Tesla e AMD estão criando chip de inteligência artificial para carros autônomos. Essa aqui é uma área que está muito na moda hoje em dia. Microsoft Pix, que é um software aqui da Microsoft, edita imagens através de inteligência artificial. Então, teoricamente, você não precisaria mais de uma pessoa que faz esse trabalho, como, por exemplo, um design, porque a inteligência artificial já está conseguindo fazer algumas dessas tarefas. É claro que aqui são só experimentais ainda. Inteligência artificial detecta mal de Alzheimer uma década antes dos sintomas aparecerem, aquele que nós comentamos sobre aplicações de IA na saúde. Então essa aqui é bem interessante, tem um valor social bastante relevante. Inteligência artificial está escrevendo o fim de Game of Thrones, então para quem gosta dessa série, é uma inteligência artificial que está fazendo o final da série. Inteligência artificial consegue recriar fases do Super Mario.
A inteligência artificial aprende com o jogo e assim ele consegue criar uma nova fase ou criar novas fases para o jogo. Eu percebo que até para o desenvolvimento de jogos já está bastante forte essa área de IA. O robô faz em segundos o que demorava 360 mil horas para um advogado. Na área de advocacia, inclusive, tem muita aplicação para quem é advogado, para quem está pensando em entrar nessa área de advocacia, tem que ficar bastante atento, porque tem muita aplicação de IA que já estão substituindo vários trabalhos de advogados. Inteligência artificial, uma das tendências que revoluciona o serviço de atendimento ao cliente. Então, aqui é um exemplo bastante comum de aplicação de inteligência artificial. E essa inteligência artificial, ela vai interagir com você. Inclusive, esses dias eu recebi uma ligação de uma operadora telefônica que era para fazer a oferta de um novo pacote, de um novo plano, e era uma máquina que estava falando. E tem cantores que está compondo um álbum inteiro usando a inteligência artificial. E se você quiser saber mais também, eu vou deixar o link aqui no material dessa aula para minha página do Facebook, que eu posto várias notícias. Assim que eu vejo alguma notícia, eu posto lá. Então aí você pode acompanhar de maneira mais fácil, caso você queira saber mais o que está acontecendo nessa área. E para finalizar essa aula, aqui nós temos uma edição da revista Veja, de mãos dadas com a inteligência artificial, notícia da capa. Então, quando esse assunto de IA começa a aparecer em revistas mais populares, como é a Veja, que tem um público muito variado, não é uma revista técnica, então quer dizer que essa área já pegou mesmo. Então não existe dúvidas sobre será que vai dar certo, será que não vai dar certo, porque é uma área que está crescendo cada vez mais. E com isso nós fechamos essa videoaula, que foi mais só para motivar, para aquecer esse conteúdo de Machine Learning, inteligência artificial, para você saber um pouco mais das aplicações existentes. Obrigado e até a próxima aula.